Então, eu tenho 27 anos, nasci na cidade de Sabará, aqui do ladinho. Formei em comunicação social com habilitação em jornalismo em 2010, mas já atuo desde 2007, desde quando eu iniciei a graduação. Comecei como estagiária numa ONG, chama Favela Isso Aí, e a partir disso eu dei início ao trabalho de assessoria cultural, porque lá é um trabalho especializado em assessoria cultural para a periferia. Aí, a partir disso, comecei a trabalhar com grupos de música, de dança, de hip hop, e depois disso aí eu comecei a trabalhar com o pessoal do cinema. Então, desde lá eu já trabalho com a galera da assessoria cultural. Eu entrei na faculdade para trabalhar com jornalismo esportivo. Sempre gostei mais de jornalismo esportivo, mas a faculdade me levou para assessoria. E aí, dentro disso, você vai descobrindo que dentro da assessoria de imprensa você trabalha com todo tipo de jornalismo, né? Igual hoje, atualmente, eu tenho a minha empresa, a Paula Grande Assessoria de Imprensa, no qual eu trabalho com o Elba Ramalho, Zé Ramalho, Almi Sater, Renato Teixeira, Sérgio Reis, são alguns dos meus clientes culturais, assim. E eu gosto muito do que eu faço, não me arrependo de ter ido para a área cultural, é uma área assim, que abrange demais. Trabalho com rádio também, tem um programa de rádio com um coletivo de jornalistas, chama Conexão Periférica, pela Rádio FMG Educativa. E também a gente fala sobre cultura e eu gosto muito, assim. Acho que vale muito a pena, principalmente para a cidade, que eu acho que Belo Horizonte respira cultura. Então, você consegue lidar bem com a assessoria cultural dentro da cidade. O assessor de imprensa cultural, ele tem que ser meio também produtor cultural, porque você trabalha desde a parte de saber todos os veículos de cultura e ao mesmo tempo você tem que saber um pouco de som, de luz, de câmera, de iluminação, de qual o melhor lugar para ele poder fazer o espetáculo, qual o melhor dia da cidade que as pessoas estão dispostas a ir nesse espetáculo. Então ele tem que ser proativo, dinâmico e gostar muito do que faz, porque é uma área que você trabalha muito com lei de incentivo, então ela está, assim, ao mesmo tempo que ela está alta, tem muita demanda, a verba ela é muito menor do que nas outras áreas de assessoria. Por exemplo, a assessoria de imprensa organizacional, que é de empresas, ela tem uma parte financeira muito melhor. Então você consegue fazer muitas ações, consegue trabalhar muito o marketing da empresa. E a assessoria cultural não. Você tem que trabalhar com aquilo que você tem. Então você tem que ser proativo, dinâmico, esticar orçamento. É isso. Porque para você ser um bom assessor de imprensa, você tem que saber escrever para todo tipo de veículo. O seu release ele tem que estar adaptado para a rádio, para a TV, para o jornal impresso, para um veículo de internet. As fotos têm que estar em melhor alcance possível, em alta resolução. Você tem que ter um bom dinamismo de fala, porque você tem que chegar com a notícia de alguma forma. Às vezes seu cliente não quer falar, você vira um representante, então você fala para a rádio. Você tem que dialogar com o espelho da TV, então você tem que saber qual é o formato do programa de TV, se aquilo encaixa, se aquilo vende. Porque a assessoria cultural ela também é uma forma de vender. E vender o quê? Vender cultura, vender que as pessoas saibam daquilo que está acontecendo na cidade. Então você tem como atuar da melhor forma do jornalismo usando tudo que você aprendeu na faculdade dentro de uma única profissão. E a assessoria cultural se trabalha com emoção. Então eu acho que esse é um grande ponto, porque, por exemplo, quando você faz assessoria de uma empresa, você trabalha com aquele fato, né? O que é exatamente. E a assessoria cultural você trabalha com a emoção do público. Igual, por exemplo, sábado passado eu estava com a assessoria de imprensa do Fagner. E aí você tem que trabalhar o âmbito da melhor música, que chega até o público, né? Porque a gente trabalha muito com redes sociais, hoje em dia todo mundo trabalha muito com rede social. Então você tem que saber o melhor vídeo, a melhor música que você queira postar, a melhor palavra que você queira que saia,
o melhor diálogo que você tenha com o seu cliente para que ele fale a palavra certa durante um show. Porque tudo isso a gente tem essa conversa com o artista antes, se ele está numa cidade pequena para ele elogiar o que tem na cidade, então você faz uma pesquisa do que tem. Por exemplo, se ele tocou em Sabará, na gravação do programa Arrumação do Saulo Laranjeira na quinta-feira. E lá é a terra da jabuticaba. Então eu tive cuidado de pedir minha assistente para poder arrumar um kit com os produtos de jabuticaba, e a gente contou a história para ele, e aí ele, na hora do show, ele pegou e falou sobre os produtos. Ah, e aqui tem uma geleia muito gostosa e tal. Então isso é a maneira de você lidar com que o artista saiba um pouquinho da cidade. Então isso é a maneira que você tem de orientar o seu artista, falar sobre aquilo na cidade. Então as pessoas adoram, ficam super emocionadas, querem voltar de novo. Então, através desse show da quinta, a gente conseguiu um bom público para o sábado. Então, assim, eu falo que a assessoria cultural tem um pouco de marketing também. Acabei de terminar uma pós-graduação em marketing justamente para isso, para saber usar as palavras certas e orientar as pessoas da melhor forma.